Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para vocês aplicarem em qualquer tipo de tema, tá bom? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, não se esqueça aí de deixar o seu like, né? De deixar seu comentário, dúvidas, fica à vontade, a gente tá aqui à disposição, tá bom? E começando aí, como eu sempre começo, com a nossa pré-camada. Pessoas que estão começando a nos assistir agora, pré-camada é extremamente importante, não deixe de fazer a pré-camada. Nessa parte do bolo aí, vocês podem perceber que o topo do bolo, né, eu faço com a própria espátula. Eu deixo bem fininho porque particularmente eu gosto mais. A não ser que eu precise um pouco mais de altura no bolo, eu costumo fazer com a manga de confeitar, né? Começo na lateral e termino no topo. Porém, caso como eu não preciso, eu só vou fazer com a manga de confeitar a lateral, tá bom? E vocês podem utilizar tanto um bico perlê na sua manga de confeitar, quanto também somente a manga de confeitar, tá bom? Aí eu tô utilizando o bico perlê, mas fique a seu critério que você achar melhor, tá bom? Então eu completei toda a lateral do bolo com o chantilly. No caso aí é o meu chantilly da cor que eu vou utilizar, mas existe outras possibilidades de você fazer com cores mais escuras, mas esse aí eu falei em outro vídeo, né? Procura aí cores escuras aí que você vai encontrar dicas bem interessantes. Aí alisei o meu bolo, dica muito importante, você precisa olhar, né, no caso, para a junção do bolo com a espátula. Por que não é só olhar para a espátula ou só para o bolo? Porque se isso acontecer, o seu bolo vai ficar torto, né? Ou ele vai ficar barrigudinho, vai ficar em formato de triângulo, enfim. Então, o ideal é que você olhe para a junção da espátula com o bolo, tá bom? Isso é muito importante, isso é uma dica muito importante, tá bom? E aí fui ajeitando aí o bolo, né? Fui ajeitando as quinas. E no caso, essa decoração, gente, eu utilizei aí, né, como vocês podem ver, a espátula de textura. Espátula de textura é paciência, tá? Vocês precisam ir alisando, arrumando a quina, né? Que a espátula de textura é um pouquinho mais enjoada, porque você precisa olhar todo o bolo para ver se ficou tudo perfeitinho, mas você consegue, tá? Você que é iniciante, você consegue. Estou utilizando aí agora o chantilly marrom, que eu vou fazer uma paredinha de tijolos, né? É no tema do Mario Bros. Então, eu tô utilizando esse marrom para fazer essa paredinha. E essa paredinha, aí tá a dica bem legal, que eu sempre utilizo aqui, é o palito de churrasco para fazer o detalhe da paredinha, né? Os tijolinhos. E eu utilizo esse palito de churrasco. Simples, gente, é muito simples. É muito. Quando eu aprendi essa técnica, eu falei, meu Deus, é tão bonito ver, mas é tão simples de fazer. A gente acha às vezes que é muito difícil, mas é muito simples. Dica importante, quando você estiver alisando esse cachepô, né, que o pessoal costuma falar, você precisa tomar cuidado para você não encostar na parte azul, tá? Então você precisa dar uma inclinada para fora a sua espátula, para que você encoste somente no marrom, no caso aí o marrom, né? Isso é muito importante. Estou utilizando então o palito de churrasco, tá? Eu gosto mais dele do que o de dente, que dá um pouquinho mais de firmeza, tá? E vamos fazer aí linhas na horizontal, tá bom? Então eu vou fazer aí você faz a quantidade de linhas que você julgar necessário aí, tá bom? Aí acho que, se eu não me engano, eu fiz 2 ou 3, mas é somente mesmo para dividir esses quadradinhos. Então, quanto maior o espaço entre elas, maior vai ser, mais grossinho vai ser o tijolinho, tá bom? E simplesmente agora a gente vai começar fazendo linhas na vertical. Eu faço uma linha, faço outra, depois que eu fizer todas essas linhas, eu vou fazer uma em cima da outra, vamos colocar assim. Só que eu vou passar um pouquinho da primeira linha. Então, ou seja, eu começo uma linha e depois eu passo, vou fazer no meio daquela outra, daquele quadradinho, ó. Percebam que tá vendo? Eu tô fazendo agora no meio, para dar essa diferença, para dar essa ilusão aí dos tijolinhos, né? Então você vai fazer a primeira camadinha, depois a segunda você vai começar a intercalar no meio desses quadradinhos de baixo. Deu pra entender? Se não deu, deixa aí no comentário que eu explico pra você novamente, tá bom? E sobre a questão, né, de chantilly, é importante que você tenha uma textura boa do chantilly, tá bom? Basicamente, essa é a decoração do bolo. Eu vou colocar o topperzinho daqui a pouco, mas eu espero muito ter ajudado vocês. Se tem dúvida, deixa no comentário, tá bom? Que eu vou responder a todos vocês aí a respeito, tá bom? Eu vou deixar a fotinha do bolo pra vocês darem uma olhadinha como que ficou, e ficou uma graça. E mais uma vez, obrigada por ter assistido até aqui. Espero muito que tenha te agradado, espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchauzinho!